Ah, o Oklahoma City Thunder conquistou o título da NBA e tá, não é o primeiro da franquia, porque ele era um Seattle Supersonics, mas Oklahoma está comemorando pela primeira vez na história um título da NBA. Estão festejando, é quase uma franquia conquistando pela primeira vez, né? Vamos ser sinceros. E esse é só um pretexto que eu achei para falar sobre os times que nunca conquistaram o Super Bowl e colocar num termômetro qual que está mais perto, qual que está mais longe, como que a gente avalia. Vou fazer uma tier list, né? Colocar em prateleiras cada um dos caminhos dos 12 times da NFL que nunca conquistaram o troféu Vince Lombardi. Quero saber a sua opinião, sempre muito importante, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu hype, seu like, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, né? Porque o trabalho vive graças a vocês, tudo aqui já ajuda, mas se der uma ajudinha, tiver condições de ajudar um pouquinho mais, não é caro, e você vai ver lá, tem vantagens. Colabora, o Toque Passa. Vamos nessa. Roda a vinheta. Já pedi colaboração, mas vou pedir mais uma, porque hoje é segunda-feira, eu estou gravando pela manhã e vou começar a trabalhar daqui a pouquinho, tá? Então a edição talvez fique meio... sei lá, você me entende, tá? Mas dá uma moral pro Gol, meu trabalho. Quem gosta do futebol da bola redonda, tá rolando o Mundial. Vocês viram aí, eu já cravei a vitória do Flamengo pra cima do Chelsea. Hoje acho que eu vou acertar mais uma boa aqui. Aqui embaixo, tá? Na descrição tem o linkzinho lá, confira a produção que a gente faz no ugol.com.br, meu trabalho, né, civil também, então você me ajuda por lá. E hoje, nessa segunda-feira, vai entrar um vídeo especial que gravei com o Pepe Narducci, meu grande parceiro Toque Passa aqui. Lá fizemos um timeout na sexta-feira, fizemos? Acho que foi na sexta-feira que a gente gravou. Vai entrar hoje lá no Endzone, então, né, aqui embaixo na descrição também vou colocar, se você não é inscrito no Endzone, tá perdendo tempo também, é muito bom o site, o canal dos caras, confira aqui embaixo. E aí, quando tiver lá no grupo no Telegram, eu já vou compartilhar esse vídeo, certamente. Fique de olho também nas redes sociais minhas que eu coloco, tá? Vamos lá, começar com algumas notícias, e a primeira delas eu quero trazer esse texto aqui, ó. Tava lá no The Athletic, eu acompanhei só depois, né? Entrou um vídeo na sexta-feira, se você não viu ainda, assista lá o vídeo da sexta-feira, mas eu tava falando sobre essa entrevista, eu acabei conseguindo ler só no final de semana sobre o Sam Darnold, né? O Sam Darnold que... cara, eu acho que muitas vezes ele é um cara que sofre uma pressão acima do que deveria sofrer. Tá? Eu gosto bastante do Sam Darnold, e a entrevista que ele deu pro Mike Silver, tem todo um texto que acompanha, né? Ele falou que ele acha que poderia ter jogado melhor nos playoffs, aquela reta final com os Vikings não foi tão boa assim, e ele falou, cara, eu sinto que eu não joguei no meu patamar, que eu podia ter feito mais, e que se eu tivesse feito mais, o time teria mais chances de vencer. Oh shit, Sherlock, sério mesmo? Claro, nossa... Oh, really, né? Não, é óbvio que isso ia rolar, mas eu acho errado que a gente não, a maioria das pessoas muitas vezes minimiza o que ele fez, uma temporada 14-3, em que ele bateu o recorde da carreira dele com 4.319 jardas passadas, com 35 passos para touchdown, e aí na hora que dá errado, aí já tá o meme pronto, né? Eu já não gostava dele mesmo, já era um meme, sempre falei que ele era ruim, e aí, tá vendo, ó, não dá, ó, perdeu, e a culpa é dele, né? Quando vence, a culpa é dos outros, quando perde, a culpa é só dele. Então estava indo bem apesar dele e foi mal por conta dele, como se os Vikings não estivessem nessa lista que eu faço. Então o Sam Darnold era quarterback dos Vikings aí nos últimos 50 anos, né? Esse é o papo. Sei lá, cara. Eu acho que exageram um pouquinho, a gente tem que dosar, ninguém faz nada sozinho, tinha um belo elenco de apoio, como a maioria dos quarterbacks tem, né? Ele não é um cara do patamar do Lamar Jackson, ele não é do patamar do Josh Allen, do Mahomes, mas ele é um bom quarterback, é um cara que, estando arrumado ao redor dele, vai conseguir fazer, enquanto isso a gente sabe que tem muitos quarterbacks que podem estar bem arrumado do lado dele, que não vai funcionar, tá? Então estava ali no local certo o Sam Darnold. E aí saiu até nesse mesmo texto, falando que o Tom Brady foi o responsável pelos Raiders não irem atrás do Sam Darnold na hora de buscar um quarterback novo para a equipe dos Raiders, né? O ex-quarterback, ex-Patriots, ex-Tampa Bay Buccaneers, ele é o acionista minoritário da equipe dos Raiders, se você não sabe ainda, tá? Então... Mas eu acho errado, eu não sei, eu fico na dúvida, porque era o Pete Carroll, o treinador já.
E a gente sabe que o Pete Carroll, se tendo uma chance, ele ia preferir o Gene Smith, porque ele trabalhou com o Gene Smith, né? Não é porque o Gene Smith é melhor, mas é porque ele trabalhou com o Gene Smith. E aí, convenhamos, pagar pelo Gene, eles tiveram que pagar uma terceira rodada, não é grande coisa, mas é pagar de qualquer forma, ou pegar de graça o Sam Darnold, contrato, acho que é bem similar ao que os dois teriam na condição se chegassem na equipe dos Raiders. Eu não sei, eu não vejo o Gene Smith tendo feito algo de tão espetacular assim para você desconsiderar, colocar num patamar acima como um cara que vai ser melhor, um cara que é diferente, né? Eu não sei, não concordo com essa decisão. O Gene Smith, naquela temporada de Comeback Player of the Year, teve 4.282 jardas, 30 passos para touchdown, ou seja, pior, né, do que o Darnold teve no ano passado, tendo elenco de apoio também, tinha bons recebedores no time, não tenho o que falar. A temporada foi 9-8, e nos playoffs, cara, bobeou do mesmo jeito, daí pra pior. Né, perdeu na rodada de wildcard para a equipe do San Francisco 49ers, que tinha o Brock Purdy, então o senhor irrelevante, né, o Mr. Irrelevant, no seu ano de calouro. E com erros do Gene Smith, ele teve um fumble no finalzinho do terceiro quarto, tomou o segundo tempo, foi um passeio, né? Não conseguiram fazer nada. E teve uma interceptação também, então quando tinha chances ainda de buscar, o Gene Smith acabou entregando a paçoca e a gente cansou de ver ele entregar a paçoca em várias vezes durante esses últimos anos. Eu acho que o Sam Darnold tá em um patamar bem próximo ali, eu acho meio pesado falar isso. Entendo a equipe dos Raiders ir atrás do Gene Smith, principalmente porque já tem essa ligação com o Pete Carroll. Eu já falei aqui algumas vezes, né, sobre esse relacionamento tão bom que os dois têm. Mais uma notícia que saiu, nós vamos falar de Travis Hunter assinando o seu contrato de calouro, um contrato da escolha número 1 do último draft, um jogador que é visto como geracional, um talento incrível, joga no ataque, joga na defesa, assinou seu contrato de 4 anos, 46,65 milhões de dólares, é um contrato meio padrão de calouro, só que tem uns detalhezinhos, né, que aí até o agente fica lá, olha só, nunca teve um valor tão grande assim, o que é? Totalmente garantido o contrato e com 30,57 milhões já de cara aqui no bônus de assinatura. Então ele já começou, deixou mais 16 milhões para ganhar nesses 4 anos. De cara, toma aí 30,57 milhões em 2028, né, depois de 3 temporadas. Os Jaguars vão tomar a decisão sobre o que vão fazer, opção de 5º ano. Né, depois da 3ª temporada você toma essa decisão e o valor aí é um valor totalmente garantido, mas que leva em consideração o que o cara fez. Aí tem uma formulazinha que entende, que é a posição de draft, se o cara foi eleito calouro ofensivo ou defensivo, ou os dois, pode ser assim, né? O Travis Hunter, não vai ser, mas pode ser. Se ele foi eleito para o All-Pro, se ele foi eleito para o Pro Bowl, tudo isso aqui entra na matemática para definir o quanto ele vai ganhar num eventual contrato de 5º ano. Né? A opção aqui, e aí depois vai ser aquela novela para renovação. De qualquer forma, fica a dúvida de como ele vai ser usado. Fez alguns treinos no ataque, alguns treinos na defesa. Teve uma atividade só que ele fez nos dois. Eu quero muito acompanhar esse training camp para ver como ele vai ser utilizado. Acho pouco provável que consiga. Não vai ter o mesmo número de snaps como acontecia no college. E vamos lembrar que ele custou já bastante para a equipe dos Jaguars, né? Eu entendia ele como a primeira pick básica ali, o Cleveland Browns tinha essa primeira pick, porque era muito bom. Você tinha o melhor jogador de ataque e o melhor jogador de defesa. Nesse draft você podia pegar com uma pick. Só que os Jaguars trocaram, né? Pegaram com 4 picks. Mandaram a pick 5, a 36 e a 126 esse draft. E a primeira escolha do draft, a primeira rodada deles no draft do ano que vem. Então, perdeu aquela barganha que era pegar 2 pelo preço de 1, acabou pagando. Eu tenho meus questionamentos sobre essa decisão, né? Se ele vai ser assim tão geracional, tão disruptivo, né? Vou usar os termos que a galera gosta, para fazer valer tudo que você investiu, mas ainda assim é um bom jogador. E agora todos os jogadores do top 10 do draft já assinaram seus contratos, o Hunter era o último, e temos apenas 2 que não assinaram, os jogadores da primeira rodada que não assinaram o contrato. Shamar Stewart, tá com essa novela com os Bengals aí já faz um tempinho, né? Pick número 17, um pass rusher interessante, mas que tá nessa briga. E o Jahdae Barron, que é o cornerback, pick número 20, com a equipe do Denver Broncos. Esses os 2
jogadores da primeira rodada do último draft que ainda não assinaram seus contratos. Vamos seguir acompanhando. E vamos lá então para o nosso tema principal, que eu me inspirei no Oklahoma City Thunder, que conquistou aí o primeiro título em Oklahoma, né? A franquia já tinha um título como o Seattle Supersonics em 79 e eu demorei um pouquinho para me ligar que era o mesmo time, eu não sou assim tão focado no basquete. Mas falei, cara, é a primeira vez que eles estão conquistando? Oklahoma, sim, né? Aí, não, eles eram Seattle, então, tá, mas é como se fosse a primeira vez, então a minha ideia já estava feita e eu decidi olhar para os times que nunca conquistaram o Super Bowl e colocar um patamar, quem está mais perto, quem está longe, quem está no caminho certo. Deixa eu colocar aqui o Tier Maker, fica fácil. Os patamares que a gente definiu. E aí colocou lá, parece inevitável, aquele time que está muito próximo de conquistar, faltam detalhes, time que poderia estar aqui, mas por alguma questãozinha está aqui embaixo. No caminho certo, quem está um pouquinho mais distante, mas está indo lá, assim como esse longe, mas indo, tipo assim, longe, mas cara, se mantiver essa linha, se não fizer loucura nos próximos anos, dá para chegar aqui, tá indo na direção, mas ainda assim está mais longe. Esse aqui é aquele time que se conquistasse esse ano, eu também não ia me surpreender tanto assim, sabe? Aqui sim, ia me surpreender muito. Já estiveram mais perto, óbvio, que tirando Vikings, Chargers, Titans... Não, os Titans já tiveram. Os Texans, né? Os Lions, os Jaguars. Os Vikings já tiveram também. Esses quatro aqui, né? Os Lions, os Texans, os Jaguars e os Chargers, que nunca estiveram no Super Bowl. Tirando esses times aqui, todo mundo... e os Browns também, né? Esses aqui, esses 5 aqui, que nunca estiveram no Super Bowl. Dá pra imaginar que todo mundo já esteve mais perto, né? Mas vocês estão entendendo. É aquele time que parece que estava no caminho e aí deu uns passos atrás, então ficou um pouquinho mais distante. E vão fazer besteira, você vai saber muito bem quem que é. Coloquei a camisa do Buffalo Bills, vocês sabem muito bem que os Bills nunca conquistaram o Super Bowl, já estiveram muito perto, 4 Super Bowls consecutivos, perderam os 4 e nos últimos anos bateram na trave. E pra mim, assim, ó, parece inevitável, tá? Vai acontecer? Não sei, parece inevitável. Mas os Bills sofreram na mão do Tom Brady nos Patriots por anos, e aí apareceu um Mahomes que estão fazendo ele sofrer de novo, sabe? Sofre demais, e é o Mahomes, é sempre o Mahomes. Mas assim, é um time muito bom, é um time muito pronto, parece que tá ali na beira pra ganhar, sabe? Pra mim, parece inevitável. Com o Josh Allen, é um time excelente, e eu acho que de todos os times que eu estou olhando aqui, é quem me parece mais próximo de conquistar. O Detroit Lions poderia ter nesse patamar, mas eu vou colocar ele aqui embaixo, sabe por quê? Porque mudou os coordenadores. Né? Mudaram os coordenadores, saiu lá o Ben Johnson, e assim, eu fico na dúvida do que vai ser. A gente já viu muito time dar passos grandes atrás quando você perde coordenador ofensivo e defensivo no mesmo ano, como foi, né? Esse ano aconteceu com os Eagles, chegaram no Super Bowl, perderam o Super Bowl, e aí perderam os coordenadores, tiveram uma temporada abaixo até arrumar a casa de novo. Então vou colocar aqui falta detalhe por esse detalhe aqui, né? Por essa questão. Sendo bonzinho, eu vou colocar os Bengals, e o detalhe é um detalhe bem grande, né? É um detalhe bem grande que é uma defesa. Você tem um bom quarterback, você tem um ótimo grupo de recebedores. Eu poderia colocar que sim, já estiveram mais perto, né? Porque já tiver. A sensação é essa, eles bateram na trave lá, perderam o Super Bowl e me passava a impressão, falei isso até no último vídeo, passava a impressão que era inevitável que esse time chegaria de novo e conquistaria um Super Bowl, né? Estaria no Super Bowl muito perto e já faz alguns anos não chegou mais perto, parece estar indo um pouquinho para trás, mas ainda assim, por ter o Burrow, por ter o Chase, por ter o Higgins, eu vou colocar que faltam detalhes. Uma defesa pode levar esse time adiante. Se chegar nos playoffs, eu acho que vai ser uma coisa legal de se ver. No caminho certo, eu vou colocar aqui os Texans, tá? Me parece um pouquinho longe ainda, mas me parece um caminho certo. Como você tem o CJ Stroud, que fez um bom primeiro ano passado foi atrás, você tem uma boa defesa, é um time que não me surpreenderia, chega nos playoffs constantemente, chega nos playoffs, né? E me parece estar, não me surpreenderia tanto, assim, parece que é mais uma questão de jogada de um detalhe. Vou colocar aqui, faltam detalhes, os Vikings, né? Pô, eu tinha esquecido dos Vikings. Os Vikings me parece um time que falta detalhe. Falta aquela... era uma proteção um pouquinho melhor no ano passado,
né? Que aí o Sam Darnold se assustou. Então, se não tivesse aquele último jogo contra os Lions, talvez não tivesse ficado tão claro o esquema de como vencer a equipe dos Vikings. Vou colocar aqui. Vou colocar os Chargers aqui no caminho certo. Estão no caminho certo. Esses dois times aqui, pra mim, eles estão porque tá arrumadinho, casa tá no detalhe, tá, né, tem um bom treinador, já mostrou, tem um bom quarterback, playoff, experiência recente, é o caminho, precisa melhorar muita peça, falta mais do que detalhes, faltam coisas mais robustas do que detalhes, linha ofensiva aqui nos Texans, estabilidade um pouquinho maior, recebedor no grupo dos Chargers, talvez os Texans estejam um pouquinho mais adiante, né? Eu poderia até colocar aqui, ó, como se fosse em ordem, né? O inevitável aqui. Depois o segundo seria os Lions, o terceiro os Vikings, o quarto os Bengals, o quinto os Texans, o sexto, os Chargers, posso deixar nessa linha aqui, acho que é isso. Apesar de gostar mais do Harbaugh do que gosto nos Texans, acho que os Texans estão adiante. Longe, mas indo, eu vou colocar aqui, ó. Os Panthers, não acho que é a ordem, mas é um caminho certo, é um caminho que a sensação na temporada passada, ela é mais correta. Por que é diferente desse longe mais indo e o já estiveram mais perto, né? Já estiveram mais perto, mas não nos últimos anos. Nos últimos anos eles estiveram mais longe. Então eu acho que eles estão achando um caminho. Vou colocar o Jacksonville Jaguars, tá? Talvez aqui, não porque mudou o treinador, então eu vou colocar aqui. Já estiveram, o ano passado me parecia mais longe, né? Porque deu um passinho atrás, mas agora muda treinador e acho que vai chegar mais perto. Tennessee Titans também, acho que é um time que, agora com Ken Ward, para mim acertaram no treinador, precisa dar um tempinho para ele. Já estiveram mais perto, mas desde que mandaram o Vrabel embora, talvez estejam chegando um pouco mais no caminho. Era mais perto com o Vrabel. Essa é a minha sensação. Os Falcons, eu acho que já estiveram mais perto, porque eu apostava mais no ano passado. E aí você dá um passo para trás com o Michael Penix, né, porque você investiu alto no Cousins. É um time que vinha, me parece um pouco instável. Tá? Poderia ser um patamar como o dos Titans, mas eu quero gerar polêmica. Não, brincadeira, não é só isso não. Eu não confio assim nos Falcons. Quando você faz um investimento, me parecia, se tivesse um bom quarterback, você estava com o Reader e ele era muito ruim, você vai investir no Cousins, aqui é uma boa, hein? O Cousins é um cara que vem mostrando um bom trabalho e eu acho que trazer ele vai resolver. No fim, o Cousins vai muito mal. Você tá lá com o Michael Penix, como eu falei, acho que o Michael Penix pode jogar muito bem, mas eu não tenho como avaliar, porque ele é um quarterback que fez pouquíssimos jogos na temporada passada, ele não me passa uma certeza, nesse momento eu comparo ele ao Will Levis, que foi nos Titans, me deu uma boa impressão no final da temporada, mas eu não sei o que vem no ano seguinte, talvez não seja aquele caso, não vi ele como pique de primeira rodada, foi pique de primeira rodada, ok, foi bem, e agora? O que vai ser? Então, dou um passinho atrás porque eu acho que esteve mais perto. Na avaliação do ano passado eu olhava esse time e achava que eles tinham mais chance de ganhar um Super Bowl do que tem agora. Essa é a minha sensação. O ano passado me parecia ter mais chances antes de começar a temporada, nesse momento do ano. Em relação aos Titans, seria a mesma coisa. O ano passado eu via um time com Will Levis, eu não tinha tanta confiança. Esse ano passo a ter um pouco mais. Jacksonville Jaguars também, por conta do Doug Peterson. Nem se falar dos Panthers, né? Acho que dá pra inverter até aqui assim, mas acho que aqui. Seria mais ou menos assim essa minha ordem, tá? Os Falcons eu tiro um pouquinho o pé. Assim como o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals, eu tenho muitas dúvidas com relação ao que é o Kyle Murray. Talvez eu não confie no Kyle Murray como eu gostaria de confiar. A sensação é de que um time que vinha numa crescente, tem algum detalhe ou outro que eu posso fazer, trocar aqui, talvez eu confie mais no treinador, mas eu confio menos no quarterback, não sei, eu não sei o que esperar do Kyle Murray. O Kyle Murray já é um cara que já está no seu segundo contrato, teve o contrato de calouro e foi para o segundo contrato, e hoje eu não tenho certeza do que esse cara é.
E vou colocar aqui, vou fazer alguma besteira, porque eles têm feito frequentemente besteiras, a equipe do Cleveland Browns. É um erro atrás do outro, é impressionante como esse time já esteve muito mais perto. Olha os fogos aqui, cara, os fogos que vocês estão ouvindo aqui, por conta do título do Buffalo Bills, por conta da besteira do Cleveland Browns, não sei se estão ouvindo os fogos, mas aqui vai festa de São João aqui, né? Amanhã é dia de São João, hoje é uma festa tremenda, os caras só resolveram soltar fogos bem na hora que eu estava gravando, mas vou colocar desse jeito, Se você discordar de mim, tudo bem, tá? Pode ler em ordem assim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... seria desse jeito. O Cleveland Browns para mim parece muito distante, todo ano parece estar mais distante, e a sensação é de que se eles tentarem se aproximar um pouco mais, como se aproximaram anos atrás, vão fazer algum tipo de besteira, porque é isso que o Cleveland Browns tem feito ano após ano. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreva no canal, compartilha o que passa. Valeu, aquele abraço.